que significa tontura com mal-estar? É uma sensação de desequilíbrio que às vezes o mundo pode rodar, às vezes a gente tem a sensação que vai desfalecer, às vezes a gente tem a sensação que vai desmaiar, ou é um desequilíbrio nas pernas. Então a tontura com o que mal-estar, ela geralmente é do tipo vertigem, aquela tontura que a pessoa vê o mundo rodar. Esse tipo de tontura ele acontece por algumas causas que são variadas. A principal dela é a vertigem postural, que é uma tontura causada por alguns cristais de otólitos que são tóxicos para manter o equilíbrio. O ouvido da gente é quem comanda o equilíbrio, o sistema vestíbulo coclear comanda o equilíbrio. Então, um do tipo de tontura é essa vertigem postural. Pode ser algumas doenças do tipo doença de Menier, pode ser a própria labirintite causando tontura com mal-estar, é um tipo de vertigem, a labirintite. Então, uma tontura com mal-estar num paciente idoso, ela provavelmente é uma tontura do tipo vertigem, e a depender da característica da tontura, se dá e passa, se é quando levanta, se não, se dá em crises de dias, de horas, se está associada a algum outro sinal, como por exemplo perda de audição, se tem zumbido no ouvido. Então assim, pode ser todas essas causas. Então tem vários diagnósticos de tontura que podem justificar essa queixa de tontura com mal-estar. Na verdade, a grande maioria das tonturas elas cursam com mal-estar. Como eu falei, a tontura ela mexe com o nosso centro de equilíbrio e pode dar aquela vontade de vomitar. Então, tontura com mal-estar geralmente vem associado. O que é importante a gente lembrar que, como falei na fraqueza das pernas, a tontura também ela pode dar, não, na grande maioria das vezes ela é multifatorial. A gente tem o equilíbrio da gente é mantido pelos órgãos de percepção, né? A visão, o próprio labirinto mantém a gente percebendo em qual posição a gente está, a gente processa no cérebro a posição e a gente executa o sistema efetor, que no caso as pernas, os músculos mantém a gente equilibrado, percebe a posição que está para a gente ir se equilibrando. Qualquer alteração nesses órgãos, na visão, na audição, ou mesmo nos músculos, ou na parte do processamento do cérebro, a gente pode ter tontura. Então o idoso, ele como tem um envelhecimento, cursa com diminuição da função dos órgãos de sentido, por exemplo, enxerga menos, ele escuta menos, ele já tem aí duas coisas que podem justificar tontura. Ele tem menos massa muscular, então o equilíbrio dele pode estar prejudicado, ele tem artrose, também a base pode estar. Então, assim como na fraqueza das pernas, o idoso tem o sintoma de tontura, na grande maioria das vezes multifatorial, mas geralmente tem que é preponderante sobre o outro. Geralmente tem uma característica que a gente essa daqui é o que está mais prejudicando. A gente tenta tratar todas as outras coisas, então deve ser uma vertigem paroxística benigna do idoso, e aí a gente faz umas manobras de reabilitação, alguns exercícios para o paciente restabelecer a normalidade e o equilíbrio. Tem algum medicamento que ajude ou Tem. só Como são vários tipos de tontura, a gente tem que ver qual a tontura. Tem tontura que não é remédio, é manobra de reabilitação. Às vezes uma no consultório, é uma manobra chamada de Epley, que a gente faz uma mobilização no consultório, ela tem uma eficácia de mais de 70% na primeira, né? A gente orienta seguir a reabilitação labiríntica. Então é um tipo de tontura que melhora com o quê? Com uma manobra que a gente faz. Tem outras tonturas que melhoram com remédio para pressão. Ela é uma quantidade de líquido em excesso e melhora com diurético, por exemplo, a doença de Menier. Tem outras tonturas que melhoram com antivertiginoso. No caso, a labirintite, você melhora com alguns antivertiginosos. E outras tonturas que melhoram com fisioterapia, com treino de equilíbrio, de marcha. Até antidepressivo pode ser utilizado em alguns tipos de tontura. Então, o mais importante é caracterizar qual tipo de tontura.